Mandaram uma dúvida aqui. O que é edição de planilhas? Edição de planilhas é quando você recebe uma planilha e edita. Vamos dizer que você tem uma planilha que precisa acertar as notas, ou então você precisa colocar uma coluna que não tinha. A gente vai trabalhar um pouco desse assunto hoje, tá? Vamos lá. Hoje eu resolvi fazer um outro formato de aula para testar. Vamos lá, começar a apresentação aqui. Bom, eu nem ia colocar aqui porque eu queria mostrar que hoje a gente tem realmente poucos slides. Conforme eu expliquei para vocês, eu estou testando alguns formatos de aula diferentes, apesar de todos eles serem à distância e tal. Começa mostrando alguma coisa nas apresentações Google, né, o antigo PowerPoint, mas a estrutura da aula eu tenho mudado, que é o que dá para mudar, entendeu? Então, é aquela história, a gente sempre pede para vocês ir dando feedback quando possível, se acharam muito ruim ou muito bom, ou etc, né? E eu fiz na aula passada de perguntar, tá? Ou na retrasada, foi na retrasada, não lembro. Mas o ponto é, a gente tem pouquinho a aula porque eu quero fazer uma coisa diferente, tá? E aí eu pensei, claro que é uma coisa fictícia e uma bobagem, mas que é um problema que a gente teria que resolver, tá? E aí a gente pode usar o planilhas para ajudar nisso. E claro que é um exemplo que você não vai encontrar na vida real, mas que exemplifica um exemplo da vida real, né? Pensei o seguinte, você quer fazer uma foto onde todos os alunos vão deitar no chão, esticados, de comprido, e com exceção do primeiro e o último, todo mundo vai ter alguém com a sola do pé encostada na cabeça, certo? E a cabeça encostando no pé do outro de cima. Ou seja, a gente vai fazer de comprido todos os alunos da sala. Tá? E aí a gente queria saber se, por acaso, se eu for fazer isso com os alunos da sala, isso caberia na quadra. E eu tenho a medida da quadra. Tá? Para fazer isso, eu precisaria saber a altura de vocês. Tá? Vamos dizer assim, a gente vai fazer essa atividade, eu já sei que vai ter aluno que não vai conseguir acessar a planilha, tá? Vai ter aluno que não está presente e que vai estar na planilha. Então, a gente vai considerar assim, é como se fossem os alunos que estão na sala naquela hora. Certo? É quem está aqui agora que consegue acessar a planilha. Eu quero lembrar, antes de começar a atividade, que se alguém não souber a altura ou não quiser colocar, não tem problema também. A gente considera como se fosse alguém que não estava na aula, tá? O que mais? Por fim, mesmo se você não se sentir à vontade de colocar, tá? Eu vou jogar um link aqui no chat. Todo mundo consegue ler o chat aqui, né? Certo? Tá? E aí, eu vou querer que todo mundo abra, que conseguir abrir para editar, tá? E tentar colocar edição. Só que assim, para fazer esse tipo de aula diferente e essa atividade, eu tenho que contar com a colaboração de vocês. Não pode ir lá ficar escrevendo a mesma coisa que o chat aqui. Bobagem. Normalmente a gente quer fazer graça. Quando vê o nome do outro lá, vou escrever lá, bobão, cara de pudim. Não, gente, não pode. Tipo assim, se alguém for lá ficar escrevendo que o outro tem 5 metros de altura, ou quiser ficar zoando, escrevendo palavrão, bom, aí a gente só corta essa atividade. Pula, e aí eu volto para dar a aula só mostrando as funções do Excel. A ideia é fazer tipo colaborativo, tá? Todo mundo fazer um pouquinho. Certo? Então eu tenho que contar a colaboração de vocês. Então, antes de sair fazendo, eu vou passar o link primeiro. Você abre e não sai editando a planilha ainda.
presta atenção no exemplo que eu vou dar, como eu vou fazer, tá bom? Então, eu vou começar passando o link aqui, ó. O link está aqui. Acho que eu tenho ele aqui de novo. O link da planilha do 7. Acho que é esse aqui. Eu já joguei para vocês, podem ir tentando abrir. Vou até abrir de novo. 7º ano, cara. Vamos explodir ele aqui. Certo? Então, recebam o link, já vão abrindo. Quem abriu, dá uma testada para mim aqui na coluna F para frente, ó. Clica com o mouse assim, ó. Tá vendo? Cada um tá entrando, ó. Uma cor aqui. Maravilha. Tá dando certo nossa aula interativa. Certo? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem, eu vou fazer. Vocês estão enxergando minha tela. Suponho que eu sou um aluno do 7º. Então, eu estaria aqui embaixo do Raj, entre o Raj e o Thiago, né? Que seria um R, I. Teria o meu nome, tá? Ricardo Bonfá-Versosa. E aí eu iria aqui na coluna E, acharia o meu nome, Ricardo. Então, E45. Eu vou colocar minha altura. Como o planilha tá dando erro, tá? Eu imaginei, como eu falei, vai ter gente que não vai conseguir, tá? Vai ter gente que vai. Vamos ver quantas pessoas vão conseguir. Para ilustrar a função, eu acho que se der certo para metade da sala já tá bom, tá? Aí você só acompanha a aula. Quem não conseguir abrir, não quiser dar altura, tá? Vocês podem depois me tirar um print screen e me mandar pelo Classroom do erro, tá? Eu estava explicando que para colocar altura, para não dar problema, vamos colocar em centímetro. Ah, mas eu não sei em centímetro, eu sei que eu tenho 1,5 m. Bom, em centímetro você faz vezes 100, tá? Por quê? 1 metro, 1 centímetro, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 1,5 m, eu vou ter 150 centímetros. Eu, no meu caso, eu estou preenchendo lá, Ricardo. Vou vir aqui, eu tenho 1,80 m certinho. Tenta, quem falou do celular, tenta abrir. Porque eu acho que para ser no celular você tem que ter o Google Planilhas aplicativo. Eu acho que não abre no navegador do celular. Mas eu acho que deve dar sim. Deve ser dificinho de mexer na planilhinha, assim, de arrastar para lá, para cá. Mas é para dar. Então, ó, eu vou colocar. Quem está colocando aí, apaga por enquanto, que eu não fiz ainda, tá? Então, ó, Ricardo, esse é meu nome. Eu vou vir aqui na E45, eu vou pôr. Manda no Google Classroom quando acabar a aula. Para a gente ver que eu deu e trabalhar para as próximas aulas ficar melhor. Tá bom? Obrigado por ajudar, né? Porque isso aí vai dar um bom feedback para as próximas atividades. Porque hoje eu fiz uma que não tem problema se todo mundo não preencher, mas... Tá? Ó, lembrando, eu tô vendo aqui que alguém já preencheu. Apaga aí, porque nenhum dos dois está no formato que a gente quer colocar. Tá? A minha, ó, é 1,80 m. Então, eu vou colocar aqui, 180 centímetros. E, ó, quando eu dou Enter, o valor, ele cai para a direita. Isso significa que ele caiu no formato que eu quero. Não, isso não é atividade. Eu pedi para mandar só quem está tendo problema para acessar, para a pessoa não ficar perdida. Tá? E a pessoa me ajudar também para quando eu fizer uma atividade que eu quero todo mundo. Ó, apagaram o meu 180 aqui, mas não tem problema, porque eu ia apagar, porque eu não sou da sala, tá? Ó, alguém fez direito lá, ó, 156, é isso que eu queria. Acho que tem alguém que colocou 1,50, eu não quero 1,50. Quero que clica. Não consegue clicar em nada, está no celular?
Pode, mas põe nesse formatinho aí. Depois, se tiver algum formato diferente, eu vou ter que tirar, porque senão ele não faz a soma. Fui eu, vamos ver se foi você. Não, o seu tá certo. Quem tá com vírgula... Milena. Milena colocou com vírgula. Se puder arrumar lá pra gente, senão depois eu mesmo vou lá arrumar. E aí, tem alguém abrindo ainda, fazendo? Alguém tinha chegado atrasado. Quem chegou atrasado é o seguinte, ó. Ver se ainda dá tempo de abrir. Tem um link aí em cima, eu posso postar de novo, claro. Que é para abrir a planilha para edição. E achar o seu nome e colocar a sua altura. Ó, aqui tem duas pessoas que colocaram com centímetro. Aqui uma pessoa que colocou com vírgula. E aí ele não faz, porque o Excel ele trata dado bruto. Se você vai colocar, por exemplo, unidade, que é bom essa ideia de colocar unidade, né? Você põe aqui, assim, ó, você põe no cabeçalho. A mesma coisa gráfico de física, é um padrão que eles põem. É sempre colocar a unidade ali, não colocar nos eixos das abscissas das ordenadas. Você coloca no nome do eixo qual que é a unidade. Ó, o Pedro colocou com centímetro. Eu vou arrumar, tá? Para a gente continuar seguindo a aula. Maravilha. A maioria já pôs aí? Pois sim, ó. Quem perguntou, não sei se foi sim. Tô vendo aqui. Ó, 162 aqui. 156. 146. Tô arrumando, tá? Para ficar no padrão. 150. Aqui é 160. Aqui, eu não sei, não tem problema. Só não vamos deixar o texto porque a gente quer fazer soma e não pode ter texto no meio. 146. Então tá. Pode reenviar o link? Posso. Eu achei que o chat ficava, quando você abria atrasado, ainda aparecia. Mas não tem problema não. Vamos dar então mais 2 minutinhos aí para ver se quem chegou um pouquinho depois ainda consegue participar. Mas daqui já tem uma quantidade relevante de pessoas, né? Vamos tirar o professor, porque senão ele puxa a média um pouco mais para cima, não é o que eu quero. Mais 1 minutinho aí para o pessoal tentar acessar. Tem gente acessando ainda, né? Legal, tô dando uma conferidinha. Foi sim, ó. Lívia. Lívia tá aqui. Tem alguém que não está tendo erro, mas não está entendendo o que é para fazer? Quer perguntar? Que aí acho que agora eu já vou continuar a aula. Mostrar como é que eu faria isso.
Lembra que eu pedi para quem está tendo erro de acesso ou... Ó, isso aqui é que não pode fazer, ó. Se a pessoa começar a editar zoando, aí a gente tem que parar a atividade, né? Vai colocar ali Jupes Creus, assim não dá, né? Que nem eu falei, tipo, é uma atividade que eu bolei para a gente fazer em grupo e não é para ficar fazendo graça, porque senão não dá nem para ilustrar aqui. Bom, já deu 9h20, que é o tempo que eu tinha planejado para esperar. Ó, aqui colocou com centímetro, eu só vou tirar o centímetro. Lembra que eu expliquei que quando o número fica, ele detecta como número, eu coloco o valor, eu dou Enter, e cai assim para a direita, para mostrar que ele entendeu. Aqui, ó, o Laércio, ó, para ilustrar de novo. Ele colocou com vírgula, mas como foi eu que criei e o meu ele está com padrão em inglês, ele quer ponto, tá? Como ele quer ponto, ele entendeu isso aqui como texto. Só que aí a gente vai pôr o 171 sem vírgula, pronto. Ó. Ele já cai para a direita também. Legal, gente. Agora parem de editar. Vamos lá, eu vou ilustrar aqui, tá? Depois, aí, se der para mais alguém editar no meio, quiser fazer, me avisa que a gente para. Então, como a gente faz as funções que tem no Excel? Quais são as funções e por que elas são tão importantes? Como eu falei, se a gente quer fazer uma foto com a altura de todo mundo que está aqui, suponho que quem colocou os valores aqui são quem está na sala, quem vai sair na foto. Os outros que não colocaram não vão. Então a gente quer saber a altura de todo mundo somado em centímetro, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar, a gente vem na célula, pula uma linha só para ficar mais claro, põe aqui que é a soma, tá? Vem na célula, na reta dela, faz igual, soma, e clica no intervalo, ó, daqui a aqui. O que isso vai fazer? Ele vai mostrar que ele está indo da E2 até a E41. Vamos conferir. E2 até a E41. Aí eu fecho aqui. Essa é a sintaxe do comando. Tá? Então aqui eu tenho em centímetros. Se eu quiser em metro, eu posso fazer isso aqui e dividir por 100. Certo? O comando para fazer soma, conforme eu falei para vocês, ele aceita em português se a sua planilha estiver em português. Como minha planilha está em inglês, ele detectou que eu coloquei soma em português e converteu para sum, que é soma em inglês, não é nada demais. Então, se eu precisasse colocar aqui uma foto, fazer uma foto aérea de todo mundo, um na sequência do outro, todo mundo deitado no chão, e a quadra tivesse 30 metros, eu já ia saber que, pô, reto na quadra não vai dar, porque deu 32,72 metros, só essas pessoas aqui. Se tivesse a sala toda, então, nem pensar. Então, eu teria que usar a diagonal da quadra, certo? Legal? Vamos supor que eu quero colocar um quadro ou um aviso dentro da sala dos alunos do 7º ano e eu quero que fique na altura média do olho. Vamos dizer que o olho está a 5 centímetros do topo. Então, ao invés de calcular a altura de todo mundo, somando, porque eu não quero mais saber quanto que dá um atrás do outro, eu vou calcular o que agora? A média. Então, em inglês, é a min. Tem que pôr média. Coloco o intervalo. Ele converte para mim, tá vendo? Aí aqui é average. Minha no Excel. Então você vê. Se eu quisesse pôr um recado que ficasse na altura média desses alunos que colocaram a altura aqui, então a altura média está dando 1,55. Tá? Então esse é um jeito de calcular a média. Onde que eu vou usar a média? A média eu vou usar para calcular a média da turma, para saber se o pessoal foi mal. Eu vou calcular a média de um certo valor de uma Olimpíada. O pessoal normalmente, média,
faz a corrida dos 100 metros em 12 segundos. Mas, sei lá, o Usain Bolt faz em 9. É o recorde mundial. Certo? Então, essas são as ideias aí. Tipo, calcular a média. Se você precisar calcular a média no Excel, então você tem que pôr aqui, clicar igual, escrever média. Certo? Precisa decorar esses comandos? Eu não gosto muito que decore o que é, porque é mais importante para mim que vocês saibam as funções que tem. Porque se você vai do Excel para planilhas Google, você vai do planilhas Google para o LibreOffice planilha, eu nem sei como é que chama, eu até tenho aqui. Vamos olhar como é que chama o LibreOffice. Calc, LibreOffice Calc. Talvez o nome do comando mude, né? Tá? Só que a função não vai mudar. Se eu colocar valores aqui, 1, 2, 3, e quiser calcular a média, aí ele não gostou quando eu coloquei a parêntese. Ele vai continuar calculando a média, certo? Às vezes o comando não é média, que nem em inglês é average, ou AVG, ou é mean, ou não importa, tá? O que importa é que você saiba que você está fazendo um tratamento de dados, que você está colocando um input de valores e aí calculando uma média, calculando a soma dos valores, né? Vamos para outro exemplo. Aqui é o exemplo do soma C. Esse exemplo aqui, normalmente a gente vê em Excel avançado. Mas eu acho que é importante já dar para mostrar o poder que tem esse cara aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um soma C. Soma C. A condição primeiro. Pago os valores. Aí, o soma C foi isso, ó. Vamos supor que a gente está fazendo um fluxo de caixa lá. A gente está fazendo vendendo camiseta da sala de um clube de ciências. Aí a gente colocou o nome de quem é do clube de ciências e coloca aqui que, sei lá, esse aqui já pagou R$10. Esse aqui está devendo 20. Esse aqui pagou 10. Esse aqui está devendo 15. Esse aqui pagou 30. Esse aqui está devendo 20. Esse aqui está devendo, pagou 50. Está devendo 50, 60. Tá? Então eu fiz uma coluna assim, ó. Claro que aqui os nomes são só para... O nome do Thiago desapareceu. Às vezes alguém apagou aí, não sei. Tá? O que importa agora é a gente fazer aqui o soma C. Presta atenção na aula. Por que eu estou nessa coluna aqui? Eu estou nessa coluna aqui, eu coloquei lá, vamos supor que a gente fez uma caixinha de sapato, e quem deu o dinheiro, eu coloquei como pago. Quem ainda não deu, eu coloquei não pago, tá? Aí eu quero saber, quanto que tem na caixinha de sapato? Tem a soma de quem tem o valor aqui com o pago, certo? Então, 10, 20 eu não somo, mais 10, 20, esse eu não somo, mais 30, então 20 mais 30, 50, 100, 160. Ou seja, eu só vou somar aqui se tiver como pago na coluna. Se tiver como N pago, não pago, eu não vou somar. Então, isso tem diversas aplicações, né? Eu podia colocar, por exemplo, que o valor, se o valor fosse menor do que 0, é dívida, não é crédito. Então, eu não somo. Então, em vez de fazer uma coluna com pago ou não pago, eu podia cadastrar aqui como menos R$20, menos R$15. Não é o que se faz como padrão. Em contabilidade, normalmente se prefere colocar uma coluna como débito ou crédito. Eu já até mostrei isso na aula passada para vocês. Tá? Assim como o extrato bancário também sai como C e D, que é crédito e débito, está entrando na conta, está saindo. Eles preferem fazer a marcação. Então, se tiver uma marcação, você faz isso, tá?
você faz um soma C, que em inglês caiu aqui, ele converteu para sum if. O que mais? Tá, eu quero fazer agora, vou fazer um negócio diferente aqui do que a média ou a soma. Eu saber a altura máxima que as pessoas têm. Eu preciso fazer uma porta que seja o mais baixo possível, mas que ninguém bate a cabeça. Para um cenário de um palco, não sei. Então eu venho, coloco max. Em português seria max com acento, em inglês ele aceita aqui 100. Então a pessoa mais alta da sala tem 1,71 m. Certo? Eu já sei. E se por um acaso eu quisesse saber a menor pessoa? Sei lá, eu quero fazer o jogo aquele que você passa embaixo da cordinha. Eu não quero deixar muito fácil. Certo? Então eu coloco o mínimo, ele mostra qual que é o mínimo. Então ele vem em toda a coluna, ele percorre ela e me mostra qual é o valor mínimo. O que mais que temos para ver hoje? Gerador de números aleatórios. Esse cara aqui, que é o RAND, ele faz o quê? Ele gera um número. Aí, aqui mostra que era ponto mesmo. Depois que eu quero gerar um número entre 0 e 1 para todo mundo da sala. Então, eu coloco aqui. Aqui já tem como fazer, por exemplo, um sorteio. Ó. Tem um número para cada um. Faltou uma coluna aqui, né? E aí eu pedi o max. O max aqui foi o 099. Aí eu acho ali quem foi, tá? E pronto, eu vou ter um sorteio. Se eu quiser sortear entre um range de números inteiros, vamos supor que eu quero sortear 1, 2 ou 3, inclusive, tá? Então eu tenho que usar esse comando aqui. Agora, para que isso aqui é útil? Isso aqui é útil para ilustrar como a gente pode usar. Não tem uma forma mais fácil de achar esse número? Como assim? Tá muito difícil o comando do hand between? Eu não entendi a pergunta. Às vezes depois a gente... Ah, porque ele ficou todo compridão, o número com ponto? Não, é porque ele dá o máximo de precisão possível quando você põe só o hand. Mas tem como você colocar... Que nem eu falei aqui, ó, eu quero sortear... Se eu quero só números 1, 2 e 3, aí eu uso o hand between. Pode mandar o link de novo? Posso mandar o link de novo. Mas agora a gente não vai mais editar ela, tá? Você pode acompanhar só assistindo. Eu estou mostrando a função de aleatorizar de 1 a 3. Isso aqui tem diversas aplicações, principalmente no campo científico. Por quê? Porque muitas vezes você vai fazer um experimento na faculdade, lá no laboratório, iniciação científica que você começou a fazer, e você vai programar para o computador pegar um resultado no experimento. Vamos supor que você está fazendo química. E aí você precisa que o pH dê algo entre 2 e 4. Você vai ficar repetindo o experimento, e aí o pH, porque é a acidez do negócio, estou dando um exemplo, tá? Claro que vocês não precisam saber o que é pH e tal. Mas se ele deu baixo assim, é porque é bem ácido o negócio que você está preparando.
E que se ele não der ácido é porque você cometeu algum erro, tá? E vamos supor que você leva 15 minutos lá mexendo nas pipetas, na bureta, fazendo as misturas para gerar um resultado. E você vai ter que gerar no mínimo 1000. E aí você joga no computador e testa o seu software para dar um resultado químico, tá? Você tem um software de química lá. Nem o Fernando Bachega, que é um amigo meu pesquisador químico, ele está fazendo um software de química lá que você joga os valores lá. Se você for para testar o software, gerar 1000 resultados, você leva 15 minutos em cada, 1.500 minutos. Você vai passar um ano fazendo experimento. Só que o que você pode fazer? Você pode vir para fazer um teste do software antes, se você precisa gerar 1000 resultados, certo? Como eu falei lá, o pH tem que dar entre 3 e 5. Gera os valores entre 3 e 5. Deixa eu tirar aqui os outros que estavam entre. E você gera 1000 resultadinhos. Certo? E você consegue testar antes. Porque imagina você pegar e fazer um ano de trabalho e depois descobrir que está com um erro no software. Não, primeiro você vai gera os valores, tá? E depois você joga no experimento. Mas é lógico que isso pode servir para várias outras coisas, né? Como eu expliquei. Se você quiser testar um sorteio, né? Supõe que, sei lá, você vai ter que ver quem vai parar em cada vaga. Um carro. Você tem 5 carros, 5 vagas. Você manda sortear lá, coloca cada um em um, tá? Às vezes é preciso sortear números, né? E por último, a parte de fórmulas. Essa parte eu não achei que ia dar tempo de chegar, mas eu vou dar uma mostradinha. Aqui é o Google. Tenho aqui. Uma fórmula. Certo? Aqui é um problema que eu criei para o oitavo, porque eu sei que eles vão ter prova disso. Tá? Tem uma fórmula que diz quantas diagonais existem num polígono. Certo? A fórmula, ela é essa aqui, ó. Tá? Então, a quantidade de diagonais que tem num polígono depende da quantidade de lados que aquele polígono tem. Certo? Se ele é um triângulo, quantos diagonais tem? 0. Se ele é um quadrado, quantos diagonais tem? 2. Você vem aqui e joga, no lugar do n, 4. Certo? Então, 3 menos 3, 0. Qualquer coisa vezes 0, 0. Dividido por 0, dividido por 2, 0. 4 menos 3, 1. 4 dividido por 2, 2. Aí supõe que o professor ficou louco e ele quer, igual o Bart Simpson lá, ele quer que você vai na lousa, entregue um trabalho, fique repetindo. Dos polígonos de N de 3 a, sei lá, fala um número alto aí, 20. Então, vai dar um puta trabalho ficar jogando tudo isso, certo? O que eu posso fazer? Ó? O Excel, o Google Planilhas, esse tipo de software, a primeira função que tem é assim, ó, continuar isso aqui automático, tá? Eu pus 3, 4, arrastei para baixo, ele já faz 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, certo? Ou seja, aqui é o polígono de 3 lados, triângulo, quadrado, pentágono, e aí vai. Aí eu quero calcular a diagonal, automaticamente. Como eu faço? Ó? Eu faço igual a B3, que é onde tem o triângulo de lado 3, vezes, abre parênteses, B3 de novo, menos 3, fecha, fecha, vai por 3. Ah, professor, não estou entendendo nada. Gente, primeiro, não é para decorar esse tipo de fórmula. Quero ilustrar para vocês que eu estou usando o valor dessa coluna aqui como
material de uma fórmula. A fórmula não era n menos 3 vezes n, tudo isso dividido por 2? A fórmula da diagonal? Então, eu estou usando B3 menos 3. Aqui a questão dos parênteses é porque se eu não faço os parênteses, ele não sabe que eu tenho que fazer a subtração primeiro, depois a multiplicação e depois a divisão. Os parênteses aqui eles estão dando uma ordem de operação. Tá bom? Mas é como eu disse, vocês não precisam aprender agora isso. Eu gosto que os alunos saibam o poder que o Excel e o Planilhas têm. E não decorar como se dá comando. Tá? Enfim, aí eu montei essa mesma fórmula. Porque eu mandei fazer B3 vezes B3 menos 3 dividido por 2. Ou seja, é a mesma coisa que o número de lados menos 3 vezes o número de lados, tudo isso dividido por 2. Quando eu venho aqui e arrasto para baixo, ó, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a quantidade de diagonais para mim. Tudo automaticamente. Ou seja, esse cara que tem 0 diagonais, esse 2, o que tem 5 tem 5, o que tem 6 lados tem 9 diagonais. Pode notar outro padrão que tem, ó. Quando não tem valor, ele dá erro, né? Ele dá 0. Tem que fazer aqui por os valores para ele continuar. Pode notar que esse valor diagonal ele está subindo muito rápido. Alguém sabe dizer por quê? Ele vai ficando cada vez maior muito rápido. Né? Aqui eu tenho na casa de dezenas, centena, que já está indo para milhar, né? Aqui, ó, é a soma dos ângulos internos de um polígono. É uma outra forma. E é lógico que vai acontecer a mesma coisa, ele também vai subir. Só que cada ângulo interno, quando eu dividir pelo número de lados de novo, ele nunca vai passar os 180. Eu posso mandar aqui por infinito, que isso aqui nunca vai passar os 180. Isso aqui é uma ideia que vocês vão, quem vai fazer faculdade de exatas, de limite, né? O limite dessa função aqui, ele tem de 180. Mas é lógico que cada ângulo interno de um polígono, ele nunca vai passar os 180. Porque senão, vai chegar uma hora que ele vai fechar o polígono para lá. E não pode ser 180, porque senão ele vai ficar reto. Certo? Então é por isso que cada ângulo interno aqui, ele vai tendendo a 180, mas ele não chega a 180. Você vai mandar esse link? Não sei, se vocês quiserem esse link, eu mando. Tá? Isso aqui eu criei para ilustrar para vocês o negócio da função. Como eu disse, não é para decorar a fórmula, mas para entender que, dada qualquer fórmula, se eu tenho os valores, que aqui no caso eu preciso só do valor de n para calcular a diagonal, para calcular a quantidade de d. Então eu calculo. Então, eu não vou cobrar na... Como você faz o comando no Google Planilhas para calcular diagonais? É igual, abre B4. Não. Quero que vocês saibam que se eu precisar calcular algo automaticamente, eu consigo. Tá? A mesma coisa a função de média. Tem que decorar que é igual média, que é igual min, que é igual max. Não, mas... então, por isso que eu falo, acaba esquecendo. Se você dá decorado, pior ainda, você esquece mais rápido ainda. Tá bom? Alguma dúvida? Nossa aula já chegou ao fim. O conteúdo que eu tinha para passar era esse. Tem que memorizar? Não, não tem que memorizar tudo, não. Tem que memorizar que se você precisar calcular uma média e tiver bastante dado, a planilha pode te ajudar. Tem que memorizar que a planilha pode calcular o valor máximo. Tá? É isso que tem que memorizar.
É isso, gente. Quem já entendeu, não tiver dúvida, está dispensado. Agora é aquele momentinho que gostou dessa aula. Legal, que bom. É um formato que você viu que eu não fiz muito slide, né? Ah, obrigado quem está elogiando a aula aí, tá? Maravilha. Achei muito difícil. Gente, quem acha difícil, atenha-se aos conceitos, tá? Não fica pensando que você tem que decorar qual é o comando. Até porque, se você for no Google procurar lá assim, como eu calculo a média, no Google Planilhas, no Excel, no LibreOffice, ele vai te ensinar, vai ter um vídeo no YouTube lá com 1 minuto, ou seja, rapidinho, que te mostra certinho como dar o comando, tá? O ponto é, o que eu quero é que vocês saibam que existe a média. Eu quero que vocês saibam que existe, tá? Quem não tiver dúvida, tá dispensado, pode sair. Tudo bem? Obrigado por ter participado, tá, gente? Valeu, boa semana para vocês. Vou liberar os slides, sim, junto com a gravação da live, né? Vou liberar também o acesso a essa planilha. Não tem problema. Aí, a partir daí, boa semana para vocês, tá? Quem tinha achado difícil, entendeu a explicação de que eu não quero que decore? Eu quero só que saiba que tem. Tudo bem? Tá bom? Maravilha, é isso. Eu quero que vocês saibam que existe essa função. Na prova, eu vou perguntar algo assim: é possível calcular a média no Excel? É isso. Aí você fala se é verdadeiro ou falso. Tá bom? Boa semana para vocês, gente. Valeu. É incrível, né? Ele ajuda muito. A gente às vezes fica fazendo essas contas todas na mão e aí você vai lá, usa a ferramenta. Só que é aquele lance, por que a gente insiste tanto em vocês fazerem a conta na mão também? Porque se você vai saber usar o Excel, se você souber o que ele está fazendo. E para saber o que ele está fazendo, você tem que treinar. Né? Qualquer professor de matemática sabe disso didaticamente. Não adianta ensinar já a usar a calculadora se a pessoa não sabe o que é uma soma. Tá? Então é por isso que a gente ensina, não sabe, mas é lógico que é bom saber as duas coisas. Tudo bem? Boa semana, gente. Quem já está saindo aí, quem tiver aí ainda, quiser tirar uma dúvida, quiser aproveitar esses minutinhos para falar alguma coisa. Vou parar a gravação agora.